Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo de Souza e o nome deste canal é Graduação Total. Estou hoje aqui com a PTI, Produção Textual Interdisciplinar Individual, nessa feita do curso de Tecnologia em Gestão Pública. E a temática que nós iremos trabalhar aqui para o desenvolvimento desse trabalho é os impactos da pandemia, na economia, e também na administração pública. Então, antes de nós iniciarmos aqui o desenvolvimento do nosso trabalho, eu queria fazer um convite para você aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, se inscreva, ative aí as notificações para que você fique sempre por dentro das novidades que nós buscaremos trazer aqui nesse canal. E, se possível também, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que outros alunos também, assim como você, eles tenham acesso a esse conteúdo, a esse material, e eles possam ser alcançados também. E por fim, pessoal, deixe aí o seu comentário. Esse é um dos poucos canais onde a gente explica na prática como se dá o desenvolvimento do seu trabalho acadêmico. Sem mais delongas, vamos aqui compreender então qual é a nossa temática, os impactos da pandemia na gestão pública e na economia. A nossa SGA, lembrando que esses trabalhos todos têm uma situação geradora de aprendizagem, onde eles trazem aqui uma situação para que o aluno consiga entender o que vai ser solicitado no trabalho. Então, os impactos da pandemia na gestão pública e na economia. A pandemia da Covid-19 trará consequências significativas para a sociedade contemporânea, seja redefinindo as relações de trabalho, seja alterando a forma de se produzir e fazer negócios, bem como a forma de se viver e se comportar. Nesse novo contexto de transformações, o setor público passará por grandes desafios para se adaptar de forma célere às novas mudanças exigidas pela população, redefinindo prioridades, como a ampliação de uma rede de proteção social e construindo novos canais de entrega de serviços e de utilização de forma mais eficiente dos recursos públicos. O aumento da desigualdade e da perda de renda de parcela significativa da população tem levado a um movimento de saída de estudantes da rede particular para a pública, o que tende a pressionar ainda mais os gastos de estados e municípios com educação no próximo ano. Por outro lado, a aceleração dos serviços digitais amplia o alcance dos serviços públicos, com redução de seus custos em várias outras áreas. Dentro de um quadro grave de crise fiscal, o governo federal, os estados e municípios terão que buscar novos instrumentos para atender às novas necessidades que se impõem. Então está aqui a fonte, E agora vamos lá. A pandemia de Covid-19 trouxe impactos significativos na vida de todos. Não é diferente com o Estado, que precisou tomar medidas para buscar garantir empregos e renda, bem como necessitou realizar contratações temporais, comprar produtos em quantidade elevada, equipar hospitais, rever contratos administrativos, realizar subsídios em contratos desequilibrados do ponto de vista econômico-financeiro. Diante desse cenário, a pandemia do coronavírus produziu um choque inédito em magnitude sobre a economia como um todo e as contas públicas em particular. O desafio é gigante, tanto para o mercado quanto para o Estado, em vista das dificuldades econômicas e sociais que restaram: desemprego, falência de empresas, queda de arrecadação, aumento da pobreza e, consequentemente, de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por outro lado, o Estado possui meios para enfrentar os efeitos dessa crise sanitária mundial, como investimento público em obras, realização de licitação em contratos públicos visando movimentar a economia local, eficiência administrativa por meio de novas tecnologias experimentadas e aprovadas durante a pandemia, com redução de desperdícios e mais facilidade de acesso do cidadão aos serviços públicos. Então, essa é a nossa SGA, Situação Geradora de Aprendizagem, e agora nós temos aqui o nosso trabalho. Agora é com você.
levando em consideração a SGA, responda a todos os questionamentos apresentados abaixo. Eles foram elaborados com base nas disciplinas ministradas ao longo deste semestre. A sua participação nessa atividade é fundamental para que haja o pleno desenvolvimento das competências e habilidades requeridas em sua atuação profissional. Então, o seu trabalho do curso de Gestão Pública, ele vai estar baseado em 3 perguntas. Primeira pergunta: durante a pandemia, governos municipais, estaduais e federal tiveram que tomar diversas medidas visando enfrentar a situação pandêmica. Sobre isso, discorra acerca das competências dos entes federativos quanto à saúde pública, nos termos do que dispõe a Constituição, e utilizando como base a decisão do STF acerca do assunto. Então, está aqui o nosso texto de apoio, olha. STF reafirma a competência de estados e municípios para tomar medidas contra a Covid-19. Então está aqui. E tem aqui também o STF reconhece competência concorrente de estados, Distrito Federal, municípios e União no combate à Covid-19. Então você pode utilizar esses 2 textos aqui como referência para o desenvolvimento do seu trabalho. Então, olha só, pessoal, para a gente responder essa primeira pergunta aqui, para a gente compreender essa primeira pergunta, a gente precisa analisar primeiramente o que diz a nossa Constituição Federal sobre as competências dos entes federativos quanto à saúde pública. Então, primeiramente, a gente vai observar o artigo 196 da nossa Constituição Federal. O nosso artigo 196 da Constituição Federal, ele determina que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, assegurando o acesso universal e igualitário, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas, com prevalência para as ações que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Então, você analisando o artigo 196 da Constituição, você percebe que existe aqui uma competência, solidária, de todos e dever do Estado. Então, tanto o Estado, quanto o município, quanto o governo federal, eles têm o que nós chamamos de competência solidária. Competência solidária. Esses entes federativos, eles possuem autonomia e uma divisão clara de suas atuações. Então, existem competências comuns que devem ser asseguradas em cada uma das esferas, como a execução da Constituição e das leis estabelecidas, Então, isso inclui a promoção da saúde, a preservação do meio ambiente e a erradicação da pobreza. Então, olha só, abrindo aqui esse texto que já foi colocado um link aqui no nosso trabalho, o que a gente percebeu, Que o plenário do STF, olha aqui, por unanimidade, confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo governo federal na medida provisória MP 926 de 2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não, olha só, não afasta a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de acordo com as decisões proferidas pelo STF, os estados e os municípios e o Distrito Federal têm competência concorrente no combate à Covid-19. Então, esses entes, eles podem implementar quarentenas, isolamento, restrição de atividades, sem que a União venha intervir no processo. É isso que essa decisão está estabelecendo. Por quê, pessoal? Isso se dá pelo fato de que cada estado, Distrito Federal ou município tem as suas particularidades e também as suas estruturas, das quais possa atender melhor a sua população.
Então, cada estado, cada município, incluindo o Distrito Federal, eles sabem o que é melhor para gerir. Porque às vezes uma decisão tomada no estado do Amazonas não é a mais viável para o estado do Paraná, ou vice-versa. Uma ação, uma quarentena, uma medida de restrição severa desenvolvida no estado de Minas Gerais, às vezes não é a mesma situação que vai ser acompanhada no estado de Santa Catarina, por exemplo. Então, por isso, tem que observar a particularidade, né, e o sistema estrutural de cada estado, de cada município, né, para que sejam desenvolvidas ações solidárias no combate à pandemia. Então, essa primeira pergunta aqui, você vai responder de acordo com o que eu acabei de explicar. Vai observar o artigo 196 da Constituição, vai falar sobre autonomia e divisão clara das atribuições de cada ente federativo, né, porque o Brasil ele é composto, né, por entes federados, e você vai destacar aqui justamente essa decisão do STF, que é uma decisão que visa destacar uma competência solidária, mas que a União não tem o poder de intervir no processo. Por quê? Porque cada estado e município tem as suas particularidades, que devem ser observadas. Beleza, pessoal? Então, essa é a resposta da pergunta 1. 2. A licitação é um procedimento obrigatório para a administração pública comprar e contratar serviços. Durante a pandemia, não se realizou licitações em razão da situação de calamidade pública. Aponte as demais hipóteses de contratações diretas, ou seja, situações que a própria lei autoriza a não realização de procedimento licitatório, diferenciando cada uma delas. Pessoal, a regra para a administração pública é a licitação. O que é a licitação? É o procedimento, né, obrigatório para que a administração pública possa comprar e contratar serviços. A regra é licitar. Então, quando você olha a Lei 8666, que é a Lei de Licitação, você vai observar justamente isso, dentre vários contextos ali descritos na lei, que a regra, que o objetivo da Lei de Licitação é para que haja, né, igualdade, né, para que os participantes possam participar do processo licitatório. E também existe um outro ponto aí que é obter, né, para a administração uma vantagem na aquisição de compra e contratação de serviço. Isso porque visando, né, economia, visando celeridade, visando transparência dentro da gestão pública. Mas acontece casos, pessoal, situações que essa licitação ela é dispensada. Então, a regra é licitar, a regra é fazer o procedimento licitatório, porém existem algumas situações a qual a própria lei de licitação autoriza a não realização do procedimento licitatório. Então, é justamente isso que ele quer que você descreva aqui no passo 2 do seu trabalho. Então, a contratação direta, ela demonstra que existe, né, viabilidade de competição. Porém, a administração, né, no caso aqui, já deixou casos taxativos, né, da qual a lei autoriza a não realização, né? Ela abre mão em virtude de certas situações. Então você vai precisar abrir aí o seu livro, né, de licitações, contratos, ou pesquisar até mesmo aqui pela internet, né, o artigo 24 da Lei 8666, que é a Lei de Licitação. E lá você vai ver os casos em que há viabilidade de competição entre os interessados, mas a lei dispensa. Justamente a lei dispensa está lá no artigo 24 da nossa lei. Então você vai precisar descrever aqui quais são essas hipóteses de contratações diretas. Beleza, pessoal? Então, por fim, aqui a última pergunta, olha, o enfrentamento da crise do Covid-19 impôs desafios sem precedentes e colocou administradores públicos e privados em situações delicadas no início da pandemia. Inicialmente, os governos se obrigaram a tomar decisões e dar respostas em velocidade muito altas e com informações que eram muito limitadas. Para conter
a disseminação do vírus, medidas sanitárias foram intensificadas, como lavar as mãos com frequência e utilizar o álcool 70% em gel. Ocorre que nem todos os brasileiros possuem acesso a saneamento básico e itens de higiene pessoal nesse sentido. Escreva sobre como a falta de saneamento básico afetou a população mais carente, sobretudo a população que vive em situação de vulnerabilidade em ruas e favelas, onde a disseminação da doença ocorreu de forma rápida e ocasionou a morte de milhares de brasileiros. Lembre-se de que sinalizar porque o saneamento básico ainda não é uma realidade a todos os brasileiros e quais seriam as soluções para a universalização desse serviço. Então, nessa pergunta, nesse desafio 3, você vai descrever, né, como a falta de saneamento básico afetou a população mais carente no combate ao Covid-19 e depois você vai descrever por que o saneamento básico ainda não é uma realidade a todos os brasileiros, né? E quais seriam as soluções para que esse saneamento básico ele possa ser universal. Pessoal, a gente sabe que a falta de saneamento básico, conforme levantamentos aí do IBGE e até mesmo do próprio governo, afeta ou prejudica mais de 130 milhões de brasileiros. Então, a falta de saneamento básico prejudica mais de 130 milhões de brasileiros. Destes, quase 35 milhões de pessoas que vivem no Brasil vivem sem água tratada. Então você já imagina a situação. 35 milhões de pessoas que vivem sem água tratada. E cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. Olha só, 35 milhões não têm acesso à água tratada. 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. Olha só a nossa realidade brasileira. Isso resulta em doenças que poderiam ser evitadas, né? E que podem levar à morte por contaminação. Então a gente percebe que as populações que convivem com a deficiência do saneamento básico são as mais vulneráveis a diversos tipos de doenças, conforme destacado aqui a questão da Covid-19, porque isso implica tanto no número de infectados quanto na gravidade da doença. Então foi feito alguns levantamentos e observou-se que as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, tanto em ruas quanto favelas, foram as que mais foram prejudicadas pela questão da disseminação da Covid-19. Então, o que acontece? Não tem abastecimento de água tratada, não tem coleta e tratamento de esgoto. Então, isso faz com que eleve-se o número de casos e mortes por Covid, conforme a gente presenciou. Então, região norte e nordeste foram as que mais sofreram com a proliferação do novo coronavírus. E basta você olhar em volta, à sua volta aí, você que está assistindo esse vídeo, as comunidades, ruas e favelas, você percebe aí dentro da sua cidade, como que as pessoas vão realizar medidas sanitárias corretas se falta para eles um saneamento mínimo, um saneamento básico, para que eles possam lavar as suas mãos, tomar banho, lavar suas roupas, fazer a higienização correta, ter um acesso à rede de esgoto correto. Se as pessoas não têm esse tipo de acesso, esse tipo de serviço, então elas estão mais suscetíveis a desenvolver doenças, como no caso aqui a Covid-19. Então, primeiramente aqui eu estou destacando, né, a questão da Covid-19 justamente nesses locais onde a gente percebeu, né, que houve uma grande proliferação, disseminação do vírus. E um outro fator também que a gente percebe dentro dessas comunidades, né, favelas principalmente, as pessoas elas têm necessidade de estar densamente povoadas, né? Ou seja, precisa dentro de um pequeno espaço conviver diversas pessoas. Então, como que vai fazer o isolamento se dentro de um espaço de 3 por 3, 9 metros quadrados, vivem 4, 5, 8 pessoas? Então é muito difícil, né? Então, tratar de medidas de isolamento para pessoas que só têm um cômodo para viver
que só tem um espaço físico onde toda a família precisa conviver, não tem como, pessoal. Então, por isso se deu a proliferação, né, e a disseminação mais rápida dentro dessas comunidades, dentro dessas favelas, nessas pessoas que estavam mais vulneráveis. Então, você destacou aqui agora, conforme eu citei, né, a questão do acesso ao saneamento básico, porque que ele é importante, como se deu, né? A falta de saneamento afetou assim, a população mais vulnerável. E eu estou destacando porque ele não é realidade. Por que ele não é realidade? Porque falta implementação de políticas públicas, né? Falta fiscalização, falta efetividade do governo no combate, né? A falta de vontade dos gestores em desenvolver esse saneamento básico. Então, dinheiro há, a gente percebe que dinheiro há, mas o que falta é uma fiscalização mais contundente para combater a corrupção, para combater os desvios, porque diversos estados, diversas cidades já poderiam ter implantado, né, o saneamento básico, mas devido a esse problema endêmico no nosso Brasil, né, que é a falta de políticas públicas, fiscalização, controle, acaba minando, né, esses processos que seriam benéficos para a nossa sociedade, né? E quais seriam as soluções? Justamente isso, pessoal. Implementação de políticas públicas, implementação de políticas fiscalizatórias, né? Políticas de transparência, né? Dos órgãos de fiscalização da população, né? Então, formar-se aí comitês, né? Para que possam acompanhar o desenvolvimento desses programas relacionados ao desenvolvimento, né? Ou no caso aqui, o saneamento básico. Pessoal, então esse aqui é o nosso trabalho, né? Esse aqui é o nosso trabalho. E por fim aqui, 4, né? A inflação dos alimentos compromete o poder de compra dos brasileiros, né? E dificulta cada vez mais o acesso à cesta básica. Estudos apontam que a inflação dos alimentos superou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, em fevereiro deste ano. A inflação da cesta básica, medida pela variação do preço de 3 alimentos que a compõem, atingiu 2,02%, o dobro do IPCA registrado no mês de 1,01%. De acordo com pesquisas apresentadas na Isto é Dinheiro, desse modo, descreva quais os impactos econômicos e sociais que a elevação dos níveis de preço ocasiona nos seguintes indicadores: de emprego, de renda, índice de Gini, índice de desenvolvimento humano. Então, olha só, a inflação, pessoal, é o aumento sucessivo, né, dos preços, produtos, serviços. Isso impacta como? Uma empresa que está passando por um processo de diminuição das suas vendas, ela vai contratar mais ou ela vai demitir? Se uma empresa ela tem retração nos seus índices financeiros, ela vai demitir. Então, olha só, os impactos são grandes. Toda vez que você atrela a inflação, você já pensa em desemprego. Por quê? Porque as empresas precisam reduzir custos para continuar o desenvolvimento das suas atividades. Então, se há uma inflação alta, as pessoas compram menos e, consequentemente, se é um efeito em cadeia, as empresas produzem menos e isso afeta o trabalhador, que acaba perdendo o emprego. Quando nós temos uma inflação alta, a renda do trabalhador ela se torna diminuída. Por quê? Porque outrora você, com a quantidade de dinheiro, você conseguia cumprir com seus compromissos, né, familiares. Mas quando a inflação ela está alta, o índice está aumentado, você já não consegue, com aquela quantidade de dinheiro, cumprir com seus compromissos. Então, uma inflação alta, ela diminui a renda, tanto individual quanto da família. E isso prejudica. Por quê? Porque as pessoas não conseguem cumprir com seus compromissos, né? Então, índice de Gini, você vai pesquisar o que é o índice de Gini, né? É uma ferramenta, é um índice que é utilizado, né, para medir
ele vai trabalhar com a desigualdade de renda, né, entre ricos e pobres, né, vai mostrar justamente aí essa questão, essa disparidade que existe, né, entre os ricos e pobres. Então você vai pesquisar aí se tem uma inflação alta, como que o pobre ele enfrenta essa inflação alta, reduzindo, né, a compra de produtos, reduzindo o consumo. E essa inflação, como que ela é sentida nos mais ricos? Eles deixam de viajar, eles deixam de comprar, eles deixam de comer. Então a gente sabe que há uma desigualdade muito grande no nosso país e geralmente essa inflação ela acaba sendo sentida, ela acaba sendo mais plenamente compreendida nos mais pobres. Os ricos eles continuam a desenvolver as suas atividades, as suas comorbidades tranquilamente, enquanto os pobres sentem mais. Então, é isso justamente que você precisa colocar no seu trabalho. E, por fim, o índice de desenvolvimento humano. Se há uma inflação alta, esse índice de desenvolvimento humano acaba sendo prejudicado, porque isso afeta na saúde, isso afeta na qualidade de vida, isso afeta no emprego, isso afeta em diversos pontos, como estudo, educação. Então, a inflação alta, ela não é boa para que haja desenvolvimento humano. Então é isso que você vai precisar colocar no seu trabalho. Eu trouxe aqui todas as explicações relacionadas ao desenvolvimento desse trabalho, bem tranquilo de você desenvolver. E eu já tenho aqui o modelo desse trabalho, conforme solicitado pela universidade, dentro das regras da BNT, que eu vou estar distribuindo gratuitamente para os alunos que estão inscritos aqui no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita aí, inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você achou da explicação desse vídeo. E, se possível, também compartilha aí para que outros alunos também tenham acesso a esse conteúdo. E eu vou estar disponibilizando esse material gratuitamente para vocês. Esse aqui é o nosso material, dentro das normas e regras da BNT. O aluno vai preencher com o seu nome, sua cidade e estado. Nome, cidade e estado, né? O nosso sumário já prontinho aqui, desenvolvido. Então, nossa introdução já está pronta, aqui bastando o aluno fazer algumas alterações ou modificações relacionadas ao trabalho. Olha só. Já deixei aqui as perguntas para ajudar e guiar o desenvolvimento do seu trabalho, conforme a explicação do vídeo, pessoal, bem tranquilo de fazer, bem tranquilo de desenvolver, né? Então tá aqui o nosso trabalho. Já deixei aqui também a nossa conclusão já pronta, para que o aluno possa seguir o modelo que está aqui, bem tranquilo. Vou estar disponibilizando gratuitamente para todos os alunos que estão inscritos aqui no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita aí para se inscrever, ative as notificações e você vai ficar sempre por dentro das novidades que buscaremos trazer para você. Para solicitar esse material é muito simples, basta você ser inscrito e olha só como é fácil. Muito bem, pessoal, então logo abaixo desse vídeo você vai ter aqui todas as informações relacionadas ao nosso canal. E para você acessar o material, basta você acessar o site aqui, ó. Você vai clicar sobre esse link, automaticamente você vai ser direcionado para o nosso site. E aqui no nosso site você vai encontrar um pouco sobre a nossa experiência, sobre a nossa história. E descendo aqui a página, né, pulando a página para baixo, você vai encontrar aqui as opções de contato. Então a primeira opção é você preencher aqui com o seu nome, o seu e-mail e o assunto, solicitação de material. E aqui preencher a mensagem: solicito o material referente ao curso com temas. É muito importante que você coloque o tema do seu trabalho para que eu possa direcionar o material correto e clicar em enviar. A segunda opção é você clicar aqui sobre o link do nosso WhatsApp e automaticamente você vai ser direcionado também para o nosso WhatsApp, onde você pode fazer a solicitação do material. E a terceira e última opção é você clicar aqui sobre o link, enviando um e-mail solicitando o material. Muito importante, volto a refrisar, que você coloque o nome do tema do seu trabalho e o curso
para que eu possa direcionar o material correto. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fico aguardando o contato de vocês.